Olá, meus queridos jovens! Olá, meus queridos professores! Eu sou o professor Arimateia, de Geografia, em nome da equipe, professor Jorge, professor Rogério, o Vitor, que é o nosso intérprete, em nome do governador do estado de Rondônia, em nome da Secretaria Estadual da Educação, nós estamos chegando até vocês dessa vez agora para iniciarmos a unidade 2, tá? E claro que essa unidade 2 traz como temas, tá? O desenvolvimento sustentável e as questões ambientais. Vamos falar principalmente do Brasil, né? Vamos entender a população do nosso planeta. Vamos entender um pouco do que é comércio mundial. Vamos entender um pouco das migrações pelo mundo afora, da urbanização. E aí, claro, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de conteúdos que vão estar relacionados às ciências humanas e às sociais aplicadas dentro de uma análise de processo econômico, social, ambiental, cultural, pensando no meu lugar, pensando na minha região, pensando no meu estado-nação e por que não interligar isso com o mundo? Diante disso aí, nós vamos analisar como é que essa formação de territórios, fronteiras, vem nos interligando, tomando essas decisões. Portanto, nesse novo ensino médio, você precisa ser um aluno crítico, tá? Ter uma visão do mundo. Claro, você, meu querido jovem, poxa, professor, mas eu sou tão jovem ainda, mas é por isso que você deve pensar nessas relações que nós temos, seja ela na produção, no capital, no trabalho, as relações das culturas, tudo isso construindo quem? Essa sociedade que nós estamos, aonde existe uma injustiça muito grande, existem preconceitos, existem violências, existe a falta de um princípio ético, muitas vezes países que não são democráticos, que desrespeitam os direitos humanos. Tudo isso você deve observar que faz parte de quem? Do nosso planeta. Mas, professor, fale. Como eu já falei, professor, fale novamente. Eu ainda sou muito jovem. Que bom. Que bom, porque você vai ter a habilidade de entender esse individual que é você e o coletivo que somos nós, tá? Diante disso, observando o quê? As características socioeconômicas para interligar este mundo de forma o quê? Responsável. E quando eu falo de responsável, eu penso logo em sustentabilidade. Sustentabilidade é pensar nas gerações futuras. Portanto, veja só como eu tenho aí, ó. E aí? Você se achou no meio dessa foto? Não importa de onde a foto é, são jovens, são crianças, são adolescentes que vão estar nesse planeta, como eu falei em aulas passadas, daqui a 30 anos, daqui a 40, 50, 60. Puxa, professor, pensar daqui a 60 anos, sim. Daqui a 60 anos você vai estar com 75, 76, 77. Você quer o quê? Eu só vou partir daqui desse planeta lá quando eu estiver com meus 90 e tantos anos. Por que eu vou querer um planeta pior? Eu quero um planeta bom para vocês, bom para a nossa sociedade. Portanto, eu tenho pensado que nas futuras gerações, porque eu penso num planeta que busque um desenvolvimento que possa ter dos recursos humanos uma sustentabilidade, porque grande parte deles são finitos. Falei finitos, ou seja, eles têm fim. Eu tenho de pensar de que, a partir desse desenvolvimento econômico que nós temos hoje, muitos produtos vão acabar.
Daí eu tenho que traçar um desenvolvimento que eu possa pensar numa humanidade mais sustentável. Para tanto, eu exijo planejamento. E nesse planejamento, precisamos contar com o quê? Com um desenvolvimento econômico, que continuamos evoluindo, mas esse desenvolvimento pensando sempre em ter qualidade, tá? Em ter qualidade e não quantidade, pensando na redução das matérias-primas para os produtos. Isso implica em quê? Em mudanças de padrões de consumo, em conscientização. Pensando nisso, quem são os grandes que provocam grandes impactos no meio ambiente? A grande sociedade de consumo vem dos países ricos, através do marketing, através de uma maneira que ele procura que nós estejamos sempre comprando, tá? Sem estar preocupado com o meio ambiente. Portanto, os recursos naturais, eles são finitos, pode deixar comigo. Eles são finitos, eles têm de levar em consideração as futuras gerações para que eles não esgotem. Até mesmo a água, que é um recurso renovável, não é que ela vai acabar, mas ela pode se tornar tão poluída que se torna péssimo para o uso, como nós temos visto já em algumas regiões. Esse desequilíbrio, algumas espécies podem ser extintas. Se eu uso energia em grande quantidade, se é combustíveis fósseis, eu vou contribuir mais para o aquecimento global. Se eu estou usando energia que vem da água, que é hidrelétrica, eu estou tendo mais o quê? Eu estou tendo mais impacto ambiental com a construção de hidrelétricas, ok? Portanto, eu tenho que pensar nas futuras gerações de um modo geral, certo? Ao pensar nesse modo geral, eu tenho de pensar em uma economia a longo prazo. Por quê? Quando eu falei para vocês que essa geração que está hoje, ela tem uma grande culpa nesse meio ambiente, é porque nós fomos incentivados a comprar em grande quantidade, tá? Mas o que é que nós temos percebido? Que nos últimos anos estamos tendo uma evolução de consciência. E isso está relacionado a quê? A encontros internacionais. Mas não é só os encontros internacionais, eu tenho de pensar aqui no meu lugar. Como é que eu posso fazer para diminuir o impacto ambiental no meu lugar? Como é que eu posso contribuir para diminuir o impacto ambiental na minha região? Como é que eu posso contribuir para diminuir o impacto ambiental no Brasil? Para tanto, os países ricos gostam de colocar a culpa nos países pobres, mas busca a história. Quem são os grandes consumidores? Quem que levaram a esse grande consumo de combustíveis fósseis que contribuiu para o aumento da temperatura global? Eu sei que vocês são muito jovens, preocupados com o meio ambiente, mas vocês também têm consciência de que pode melhorar. E daí dentro de vocês, do seu lugar, da sua região, pode e deve ter uma consciência pensando no cenário global e local e global. Isso é pensar micro e macro.
mas nós precisamos ter desenvolvimento. Portanto, precisamos de cada amanhecer estar pensando em novas evoluções tecnológicas para ter um equilíbrio nesse desenvolvimento econômico, tá? Diante disso, vamos ver um pouquinho o que nós temos aí, ó, para vocês, falando dessa história de meio ambiente. Veja só, aqui não precisa memorizar isso aqui, tá, meus queridos? Eu quero que vocês saiam daqui desses encontros com uma boa conscientização. Leve isso para casa. Olha aqui, ó. Começou lá em 83, tá? Daí depois veio o quê? Ela tinha uma incumbência, ó, de reexaminar as questões críticas do meio ambiente e de desenvolvimento, com o objetivo de elaborar o quê? Uma nova compreensão do problema, além de propostas de abordagem realistas. Diante disso, estavam buscando uma sustentabilidade, tá? Estavam buscando um consumo, esse consumo de forma sustentável. Energia, isso aqui, ó, uma lâmpada que economiza energia. Olha aqui como é que está o nosso carrinho aqui, tá cheio. Mas isso está falando de quem? Desse nosso planeta, tá? Portanto, eu tenho de pensar que hoje, tá? O consumo que eu trago hoje, provocando impactos ambientais, pode prejudicar as futuras gerações. O Milton Santos já disse que o consumismo é hoje o grande fundamentalismo. E o que é fundamentalismo? É o extremismo, tá? E quem foi Milton Santos, professor? Nunca ouvi falar desse cara? Foi um dos maiores geógrafos do planeta. Ele era brasileiro, tá? Procura dele, pesquisa sobre esse cara aqui, tá? Portanto, eu tenho de ter consumo, mas eu não preciso de consumismo. E você? Como é que você é? Você é bastante consumista? Aqui, nós não somos bastante consumistas, tá? Não adianta eu ficar falando para vocês, tá? Vem comigo aqui. Não adianta eu ficar falando para vocês que eu sou um cara bastante consumista, se eu estou falando de um desenvolvimento sustentável. E aqui eu vou lhe dar uma dica, tá? Olha uma dica aí. Olha essa dica, tá? Você sabe aquela professora de química que vocês têm? Tem o Almeida e tem a professora lá também, tá? Lembra dela? Ah, não vou nem dizer o nome para vocês, fique procurando, tá? Aquela professora de química ensina muito para vocês o meio ambiente sustentável. Aquela professora de química, ela foi minha aluna. Por isso que ela é boa daquele jeito, boa professora, porque teve aula com a Arimateia. Eu quero saber se vocês só eram tão bons quanto melhores, tá? Melhor. Só fico feliz quando o aluno é melhor do que eu. Portanto, eu vou ficar feliz, porque você vai ter um planeta melhor do que o meu. Porque você vai ter pensamento positivo. Eu quero que você saia daqui não dizendo, opa, eu quero destruir esse planeta. Não, você saia do seu ensino médio, esse novo ensino médio, pensando num planeta melhor. E esse planeta melhor, você tem de quê? Vai lá na tela. Tem um consumir, tá? Mas gastar a riqueza produzida pela sociedade? Não. Veja aqui o que eu tenho aqui por frente aqui, ó. Olha aqui. Consumismo. O que é consumismo? Consumo exagerado. Quando você está alimentando, você joga fora muito alimento que você sobra? Não. Toma cuidado, tá? Tem milhares de pessoas passando fome no planeta. Quando eu estou me alimentando, eu estou pensando nos outros. Aquele que não teve alimento. Pense nisso aí. Quando eu estou quebrando o meu celular, estou pensando que aqueles que não tiveram celulares. Quando eu estou rasgando as folhas do meu caderno, e aqueles que não tiveram caderno? A folha do caderno vem de árvores
gastou energia. Mas como, professor? Sim, tem energia. Lembre-se que tudo está interligado, tá? Portanto, o que é que essa chave está te mostrando? Que o consumismo está relacionado a quê? A propaganda. Você está preso nisso, ó. Então, vou aqui um jornal. Eu tenho certeza que tem alguém que não conhece nem o que é jornal, tá? O consumismo está relacionado a isso aqui, a bolsa, tá? A bolsa é uma grande quantidade. Opa, vou ficar aqui na bolsa. Vem comigo aqui. Vem comigo. Vem, por favor. Pesquisa aí. Os depósitos de roupas usadas que tem na Etiópia. E a Etiópia fica onde, professor? Na África. Ixi, está muito longe. Procure os depósitos de roupas usadas que estão lá, jogados lá no deserto de Atacama. Fica onde, professor? Deserto? Lá no Chile. Isso são consumismo. E quantas bolsas você tem? E quantos pares de sapato você tem? Quantos carros? E aí o consumismo é esse incentivo que nós temos. O cara muitas vezes ele é analisado por o que ele está usando, não por o que ele é. Pense nisso. Eu só posso fazer um planeta mais sustentável se eu pensar nas futuras gerações, se eu pensar que eu vou ter um planeta onde essa sociedade vai pensar em melhor qualidade. Eu não vou pensar nisso aqui. A Revolução Industrial trouxe a sermos uma sociedade bastante consumista. Por quê? Porque tem uma grande variedade de produtos no nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, se toda a sociedade do planeta consumisse tanto quanto consome um cara que nasceu nos Estados Unidos, que nasceu na Europa, o planeta hoje estava em estado de UTI. Tá? Por quê? Porque o nosso planeta, a maior parte dos recursos dele são finitos. Portanto, pense nisso. Vou dar um exemplo de consumo mais sustentável. A lâmpada. Antes tinha uma lâmpada chamada incandescente. Ela consumia muita energia. Nós temos hoje lâmpadas LED. A claridade melhorou e o consumo de energia diminuiu. Isso é sustentabilidade. Um tênis dura mais. Isso é sustentabilidade. Tá? Portanto, vamos pensar desta maneira. Vamos ver o que é necessário para o nosso dia a dia. Nós não temos como viver sem alimentos, mas sabemos nos alimentar. Não vamos jogar. Procure aí, por favor, quem é que produz mais lixo? São ricos ou pobres? Nós precisamos de roupa, mas não temos roupas em excesso. Precisamos de calçado, mas toma cuidado que não precisamos de excesso. Precisamos de remédio, de água, de lazer, tá? Tudo isso faz parte de quê? De uma sociedade que está dentro das cidades, mas que ao se tornar-se uma sociedade de consumo, trouxe muitos impactos ambientais como espécie em extinção. Florestas como a nossa aqui da Amazônia sendo destruídas, mas muitas vezes não foram transformadas em lavouras e pastos. Mas quando é lavoura e pasto, muitas vezes nós estamos relacionados aqui ao alimento, nós precisamos comer também. Nós estamos fazendo aqui a crítica, é aquela terra que foi desmatada e que não estão plantando mais nada, tá? Eu não estou dizendo que não devemos desmatar, eu estou dizendo que devemos ter
Um desmatamento pensando na sustentabilidade, sem destruir os mananciais que são a nascente dos rios, sem destruir o nosso ar, sem deixar o solo pobre, esterilizado, sem nada. Isso é pensar num Brasil, numa Rondônia, numa cidade melhor. Mas o que é que nós estamos tendo? Uma cultura do descartável, tá? Nessa cultura do descartável, o que é que nós vamos tendo? Um mundo lotado de lixo. E esse lixo não é só na litosfera, é na atmosfera e é na hidrosfera. Mas lixo na atmosfera, professor Arimatea, sim, chamado lixo cósmico. Mandam muitos satélites lá para cima e vão deixando lá tudo lá por cima. Uma hora vai cair na cabeça de alguém, né? E aqui, ó, você tem aqui pneus, você tem sistema de som, enlatados, celulares, carros, N objetos. Por quê? Porque nós estamos numa cultura do descartável. Olha aí a comida que recebe através do iFood. Vem tudo num isoporzinho. Aquilo ali é plástico, tá? Portanto, o que é que nós temos de estar preocupado? Esse grande impacto ambiental vem com o quê? Com a exploração de recursos naturais, provocando grande nível de impacto. E aí fica essa disputa, tá? Dentro dessa disputa, o que é que nós vamos ter? Os problemas ambientais. Olha as chaves, como é que elas são colocadas. Isso aqui é o quê? É uma crítica aonde o homem está destruindo a natureza, sem pensar nas futuras gerações e está provocando a sua futura morte. Os peixes, as aves, as chuvas torrenciais, as secas torrenciais. Observe bem, ó. O homem está destruindo a planta e a morte simbolizada aqui, ó, está destruindo o homem, certo? Portanto, quem é que está fazendo tudo isso? É o capitalismo selvagem. Portanto, nós precisamos de mudanças essas que passam pela conscientização de cada um de nós, tá? Vamos pensar nos futuros. Pensa bem, leia isso aí, o que tem aí, bem direitinho. O que é que você viu? Uma palavra, professor, com o nome de ecossistema, sim, porque estão tudo interligados. Estão todos interligados. Biodiversidade, professor, sim, a grande variedade de espécies que nós temos. Tudo isso vão provocando o quê? Mudanças. E essas mudanças vêm com tendências de quê? De impactos menores. Por isso a palavra decrescente. Baixa mudança climática com tendência de crescimento muito rápido. Baixa espécies agressivas com tendência de crescimento muito rápido. Isso são impactos ambientais. Esses impactos ambientais também vêm com incêndios, muitas vezes, que são causados através de pessoas maldosas, que não precisavam colocar fogo. E quando você vê uma imagem dessa daí, você lembra de quê? Você lembra do nosso estado. Lembre do nosso estado, lembre da nossa Amazônia, das queimadas. Vamos começar agora o período de estiagem. Aqui o Arimatea não está dizendo que é proibido ter desenvolvimento, mas está dizendo de que nós, professores,
consumidores, somos responsáveis por buscar uma sociedade, preparar um jovem para um mundo melhor, com políticas públicas, seja ela no cenário local, seja ela no cenário nacional ou internacional. Vou dar exemplo aqui, ó. Local, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No seu município tem questão do lixo urbano, é a questão de saúde pública. No cenário estadual, Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, SEDAM. Aqui no estado de Rondônia tem. No cenário nacional, Ministério do Meio Ambiente. No cenário internacional, nós temos várias organizações não governamentais, mas dentro da ONU também tem grandes debates sobre mudanças climáticas. É isso que nós queremos. Como professores, esteja falando de química, biologia, física, das humanas, pensamos nas sociedades do futuro. Você é o jovem de amanhã. Portanto, queira um mundo melhor, aonde os seus filhos não possam ter um oxigênio de boa qualidade. Quantas vezes vocês já viram pessoas que usavam máscara? Não era por causa do Covid, era por causa da poluição, tá? Diante disso aí, nós temos de saber que essa nossa sociedade de consumo leva à destruição das florestas temperadas, como ocorreu nos países ricos, a alterações climáticas, como é o aquecimento global, a influir negativamente, destruindo a biodiversidade. Portanto, nós precisamos pensar num mundo melhor. Esse mundo melhor passa pelo planeta Terra, que tem litosfera, destruição dos solos, atmosfera, aquecimento global, ou, por que não dizer, falar da água. E quando nós falamos de água, grande parte da nossa água no nosso planeta é usado para a agricultura. Portanto, não devemos desperdiçar alimentos. A indústria usa 22% da água, enquanto que na nossa residência apenas 8%. Mas quem tem uma grande poluição também é a indústria, tá? Pensando nisso, nós podemos ter escassez de recursos hídricos. Como ocorre no Brasil, nós vimos nas nossas aulas, tá? Nós vimos nas nossas aulas, não pode esquecer disso aí, certo? O que é que nós vimos nas nossas aulas, professor? Nós vimos de que, no caso do Brasil, nós temos uma água que ela é distribuída de forma desigual. Aonde é que nós temos mais água no planeta? Água doce. É na Amazônia. E onde é que nós moramos? Na Amazônia. Eu estou falando da água que não está congelada, tá? Eu recebi, Vitor, aqui alguém me falou aqui, tá? Professor, você não falou que era as calotas polares, tem água doce? Falei! Só que agora eu estou dizendo que é a água potável. Aquela água que está aí no lençol freático, que está nos rios voadores, é na Amazônia. Mesmo assim, nós temos impactos. Nas grandes cidades, eu falei para vocês que na zona da mata, que é a Mata Atlântica, que é a domínio dos mares de morro, a maior parte dos rios de lá estão poluídos. Por causa de quê? Do consumo. Tá? E nós podemos melhorar isso. Na agricultura, a questão do veneno. Você lembra aquela comida bem gostosinha que tem o pimentão? Tá, pimentão, todo mundo planta pimentão, pode ter um pimentão cheio de agrotóxicos. Você já ouviu falar em produtos orgânicos usado com água de boa qualidade?
Alguns países já fazem a chamada água de reuso, porque tem escassez desse líquido. O que é água de reuso? É reaproveitamento da água, como por exemplo na água de lavar louça. É caro? É caro. Se você está achando que a tua água é cara, não. Nós estamos nas regiões que a água é mais barata no planeta. Tá? Portanto, vamos para a tela novamente. Vamos lá? Olha aí. Escassez de recursos hídricos, eu estou falando de água. Uma resposta ao descontrole social. Uma resposta a quem? A nosso uso da água de forma errada. Tá? Portanto, nesse momento, nós temos de pensar em quê? Que a cada dia que passa, precisamos de mais alimento. Se nós precisamos de mais alimento, precisamos de maior consumo de água. Porque o alimento tem 70% dessa água. Nos últimos 60 anos, a população do mundo duplicou. Tá? E se a população do mundo duplicou, a água multiplicou. Tá? Isso leva a crer que precisamos estar ligados no que está ocorrendo. Olha o que eu falei para vocês, a distribuição da água. A Amazônia tem 68% da água do Brasil e apenas 8,6% da nossa população morando aqui. Olha o Sudeste, tem 6% da água do Brasil, 41% da população. Olha o desequilíbrio. Olha o Nordeste de onde eu vim, 3% da água, 27%. Observando esse mapa, é onde é que nós temos maior crise hídrica. Já viram? A maior crise hídrica está relacionada aonde? Ao Nordeste. Mas, em regiões como o Sudeste, por causa da grande concentração de cidades, também podemos ter poluição. Tá? Isso leva a ter o quê? Uma crise hídrica. Portanto, dia 17 de junho, 17 de junho, é o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. O que é desertificação? Não é que vai parar de chover. Eu venho do sertão da Paraíba, onde tem o maior processo de desertificação do planeta. Provocado por causa de quê? Da má utilização do solo. E isso leva muitas vezes pessoas a migrarem de lá, como é o caso do Arimateia, tá? Que não quer mais, pretende mais voltar por causa da seca. Tá? Porque tem água, você tem direito para a região. E isso muitas vezes pode ocorrer em regiões como é a nossa, na Amazônia. Olha como é que vem ocorrendo desmatamento ao longo dos anos. Aí colocam só a culpa em nós brasileiros, mas não. É o mercado consumidor de alimentos que muitas vezes está pressionando para comprar o alimento que vem da área da Amazônia e provoca o quê? Impactos ambientais. Tá? Mas como muitos, milhares, são mais de 80% da população brasileira mora aonde? Moram nas cidades, moram na área urbana, tá? Ele está mostrando aqui o norte, tá? Coleta de lixo e área rural, certo? Portanto, a nossa região norte tem um péssimo, tá? Controle da coleta de lixo. A coleta de esgoto, olha aí, ó. A nossa capital do estado de Rondônia tem uma das piores coletas de esgoto do Brasil. Tá? Portanto, esse Brasil que nós estamos, esse estado ao qual nós pertencemos, a cidade que você está, a área rural que você está, também precisa de água de boa qualidade. Água é questão de saúde, tá? Quando eu estou pulverizando a lavoura, se eu não souber usar o veneno
eu vou contaminar a água. Essa contaminação vai levar a doenças. A questão de esgoto não é só a questão da água, é uma questão de saúde pública. Agora, muitas vezes o poder público faz melhorias, mas nós não contribuímos para isso. Portanto, quando nós estamos falando desta aula, nós poderíamos aqui ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias falando. Mas aqui eu estou dando apenas uma dica para vocês. Pesquisem mais sobre o meio ambiente. Comece a pesquisar qual é o problema ambiental que tem no seu lugar. Eu falei seu lugar, que é aquele que você gosta, que você ama. Atenção, meu querido professor. Atenção, minha querida professora. Incentiva nesse seu aluno aí a ele buscar o seu lugar. Procura ver qual é o impacto ambiental que tem mais forte aí. Se tem degradação do solo, se tem poluição do rio, se tem espécie desaparecendo. E como é que eu posso melhorar esse convívio meu com a natureza? Vamos pensar num mundo melhor daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Vamos pensar como um todo. Como é que podemos diminuir o consumo? Tem muitas vezes que são produtos supérfluos que não precisam no meu dia a dia. Vamos observar quem é que tem maior consumo, são os países ricos ou os países pobres. Só gostaria de lembrar a vocês que a Amazônia, como um todo, é uma região considerada para o Brasil a região pobre junto com o Nordeste. Portanto, os maiores consumidores não estão na Amazônia, estão nos países ricos. Mas nós que estamos nessa região somos responsáveis em querer uma sociedade melhor. Querer o melhor para os seus filhos, para os seus netos, seus bisnetos, porque a vida não vai parar em 2022. Daqui a 50 anos, você vai estar em 2070. Aqui na Terra já vai estar seu neto. E como é que vai estar esse planeta? Portanto, com esta mensagem de pensar nas futuras gerações, eu me despeço de vocês, agradecendo ao grande Criador do Universo e pedindo também perdão a Ele por nós ser uma sociedade tão hipócrita, tão utópica, de falar muitas vezes de meio ambiente, e nós somos grandes causadores de impactos ambientais. Você, meu jovem, você, meu professor, você, minha professora, muito obrigado por essa aula. Explore o máximo possível. Busque nas redes de comunicações questões sobre o meio ambiente. Vamos fazer do meu lugar, do meu estado, do meu Brasil, do meu planeta, um lugar melhor para viver. Até o próximo encontro, se o grande arquiteto do universo nos permitir. Muito obrigado.